noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo, dia 17. Você sabia que o dia 17 ele é especial dentro da Bíblia? Você sabia que muitas das vezes Deus ele vai trazer dor para você, dificuldade para você, para poder você se conectar com Ele? A Bíblia diz que existia um homem chamado Noé, homem justo, homem íntegro, que Deus trouxe uma grande dificuldade para Noé: criar uma arca sozinho, fazer uma arca sozinho. Noé não era carpinteiro, Noé não era nenhum mestre em construção de nada, mas Noé tinha um único propósito: agradar e obedecer a voz de Deus. E nisso, mediante a obediência dele, a família dele foi salva. A Bíblia não diz que a família de Noé era justa. A Bíblia não diz que os genros de Noé eram justos. Mas a fé de Noé fez com que Deus enxergasse a família dele. E muitas das vezes Deus ele vai trazer dor para você, perseguição para você, para que você possa o quê? Obedecer a voz dele ou entender. Na hora a gente não entende, pessoal. Eu falo isso para você porque eu tenho uma experiência de dor muito grande. Eu lembro que há 25 anos atrás eu estava sofrendo, estava praticamente largado e abandonado, com problemas emocionais, com problemas financeiros, com problemas sentimentais. Tudo desabou, mas no meio daquele problema todo, o Espírito Santo colocou dentro de mim um propósito de continuar a perseverar, de continuar a caminhar. E o interessante é que os amigos somem, né? Os amigos que nos bajulavam somem. Só era nós, pessoal. A minha única consolação era um espelho velho que eu tinha em casa. É aonde eu trocava uma ideia com Deus e a palavra dele. A Bíblia diz que aquela dificuldade que Noé passou foi para hoje nós termos o direito de estar com Deus. Porque se Noé não tivesse passado pelo aquele processo, hoje nós não teríamos como lutar pela nossa família. Porque foi de Noé que surgiu quem? O nosso Cristo. Foi daquela descendência. Então você precisa entender. É por isso que o tema do nosso discurso hoje é o quê? A dor. A dor é um meio que nos aproxima de Deus. A dor, ela faz com que você se relacione mais com Deus. A dor, ela impede você
de tomar atitudes que não era para ser tomada. E Deus, Ele muitas das vezes não nos chama pelo amor, Ele nos chama pela dor. Mas nós não podemos ficar tentando, pessoal. O problema é que a gente tenta ali, tenta lá, tenta acolá. Nós temos que ser que nem Jairo, insistente naquilo que você quer. A Bíblia diz que quem é que estava doente? A filha de Jairo. E Deus, através de Jairo, fez a filha dele ser o quê? Salva. Mas Jairo estava sentindo muita dor. Talvez você está aqui, você está sentindo dor. Dor na alma, dor na sua honra, dor na sua família, dor na sua vida financeira, dor na sua saúde. E Deus, Ele está usando isto para te aproximar dEle. Deus, Ele está usando isso para você enxergar Ele. Porque se não tivesse esses problemas, você não estaria aqui. Você não está aqui porque você gosta somente. Você está aqui porque você tem necessidades. E essa necessidade é se conectar com Deus. A humanidade, ela se desconectou com Deus por causa do pecado, por causa da rebeldia, por causa do orgulho, da prepotência. E olha só o que a Bíblia diz aqui. Lá no livro de Salmo 18, 6. Amém? Boa noite a todos. Que nessa noite você seja curado da sua dor. Digo para você, não é fugindo que se resolve problema. Não é fugindo que se resolve problema. Você resolve o problema partindo para cima dele. Eu estava até ouvindo esse menino aí que está famoso agora, o tal de Felca. Ele falou que estava lutando contra os demônios dele. Demônio da depressão, demônio da ansiedade. Tá famoso. Mas os problemas vieram de ordem mais pesada. E ele falou que a única maneira de resolver é o quê? Enfrentando. Você tem que deixar o orgulho, a timidez e enfrentar. E ele diz que ele é antissocial, né? Agora se tornou social. Pessoal, todo mundo passa pelos seus problemas internos. Todo mundo. O único meio de você vencê-lo é partindo para cima. Vamos ver o que a Bíblia diz? Diz assim, ó. A dor é um meio que nos aproxima de Deus. A dor, embora difícil, é muitas vezes usado por Deus como instrumento para nos despertar, quebrantar e aproximar do seu propósito. Amém? Aí diz aí no Salmo 18: a dor nos faz clamar a Deus. Amém? Vamos lá. O que está escrito aí? Lê uma aí, por favor. A partir de qual versículo? O versículo 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Amém? Amém.
Na minha angústia invoquei ao Senhor. Você sabia que tem pessoas, quando ela está angustiada, está com problema, ela quer arrumar problema? Em vez de ela invocar a Deus, ela quer arrumar o quê? Ou se ela não arruma problema, ela foge da situação. Ela foge da guerra. Tudo bem, é sábio fugir de uma guerra quando você não tem estrutura para o quê? Para vencer. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que nos revestir com a força do poder do Espírito Santo. O que é a força do poder do Espírito Santo, pastor? Vontade. Você acha que o poder do Espírito Santo é o quê? É uma energia, aquela bola de fogo do Goku? Não. É disposição de querer vencer. Para você estar aqui, você teve que enfrentar uma guerra. Ah, eu não vou. Ah, eu não quero ir. Ah, não dá. Ah, eu não tô bem. Tô zonzo. Tô com dor nisso. Tô ansioso. Tô com isso. Ah, eu tenho que fazer o arroz. Ah, eu tenho que lavar a louça primeiro. Aí tudo isso, pessoal. Não saia hoje, meu filho. Não saia hoje, esposo. Porque eu tô com um pressentimento ruim. Tudo para te parar. Sexta-feira, eu tive uma notícia. Eu determinei na terça-feira algo para vocês, não determinei? Então veio para mim também. Eu não imaginava que ia vir para mim, pastora Rose. Amém. A resposta vem para mim. Meu amigo, eu fiz de tudo para não tomar posse. Você imagina o que é você fazer de tudo para não tomar posse da resposta? Eu fiz de tudo. Eu acordei na madrugada, eu falei, eu não quero, eu não vou, eu não quero isso para mim. Pastora Rose concordava e olhava para minha cara de madrugada. Aí dormi sem botar relógio para despertar. Olha, eu desperto na hora certinha. Aí botei a roupa, aí fui resolver. Tinha que resolver em um lugar, em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, para poder chegar ao final para tomar posse do negócio. E eu fazendo o quê? Corpo mole. Eu não aceito, eu não quero. Em outras palavras, eu não quero. Você acredita que Deus, tudo que eu fazia para atrapalhar, Deus ia lá e desfazia? Tudo que eu fazia para dificultar, Deus ia lá e fazia acontecer? Ele segurou a hora, pessoal, porque eu tinha uma hora para resolver. Era em uma hora determinada para resolver o problema. Se aquela hora passasse, pum! Eu fui andando. O negócio era aqui. Eu soltava do ônibus aqui e vinha aqui. Aí eu fiz isso. Soltei lá no final e dei a volta lá por trás para chegar aqui. E tu acredita que consegui resolver o negócio? Aí eu vim, caí aqui. Aí eu tive que ir ali. Aí chego lá, riram da minha cara. Eu falei, mas quem mandou tu vir aqui? Eu mesmo que mandei eu vir aqui. Aí riram de mim. Aí o dinheiro estava acabando. Ele falou, pega o ônibus de graça. Tem um ônibus que passa de graça. Aí começaram a rir de mim. Eu ri também. Aí fui em um outro determinado lugar. Quando foi antes das 4, não foi, Rose? Antes das 4 já estava tudo resolvido, pessoal. Mas você sabe por causa de que estava tudo resolvido? Porque eu tinha invocado a Deus antes para Ele abençoar. Quando nós determina algo para vocês, esse algo também vem para nós. Na medida que você mede, você é o quê? Medido. Na medida que você se dá, você recebe. E Deus, Ele me honrou, pessoal. Eu acredito que honrou cada um de vocês também. E eu tenho certeza que Deus alegrou o coração de vocês. Então, a Bíblia diz o que aqui? Na minha angústia invoquei ao Senhor.
Gritei por socorro ao meu Deus do seu santo templo. Ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Olha, não tem lugar melhor para você invocar a Deus dentro de uma instituição chamada igreja. Não importa se ela é feita de ouro, não importa se ela é feita de granizo, não importa se ela não tem parede. O que importa é você usar a sua fé. Porque o que vai agradar a Deus não é as paredes. O que vai agradar a Deus é a conexão que você tem. É a conexão que você tem com Deus que vai agradar Ele. E se essa conexão, meu amigo e minha amiga, ela não for verdadeira, você não vai conseguir chegar lá. Eu fiz de tudo para não tomar posse da minha vitória. Eu fiz de tudo e Deus é testemunha e minha esposa. Eu orei de madrugada, eu orei de manhã e voltei para casa, pessoal. Para ficar em casa. Eu voltei para casa para ficar em casa, troquei de roupa, saí de novo. E Deus, Ele me honrou. Talvez você está com um problema. Foi que nem ontem. Que guerra foi para poder ir naquela vigília, hein? Que guerra! Talvez a tua resposta que você não quis ir estava lá. Estava lá. A sua libertação estava lá. Estava na boca daquele ancião. E quem foi? Arrebentou. Chegou o meu conhecimento. Então o segredo, pessoal, é nós parar de mimimi e tomar postura de quê? De homem e de mulher de Deus. A Bíblia diz assim, ó. Davi falou para Salomão: Salomão, seja homem. Nós temos que ser o quê? Homem e mulher para tomar posse do que é nosso. Aí a explicação diz assim, ó. Explicação: quando tudo vai bem, muitos esquecem de Deus, mas no sofrimento o coração se volta a Ele com sinceridade e urgência. Se tudo vai bem para você, não te falta nada, não tem problema nenhum, você não vai buscar a Deus de todo o coração. Não vai, pessoal. Quem está falando para você é quem já viveu. É necessário que você passe pelo fogo. É necessário que você passe pelas dificuldades na vida. Ficar em casa não vai mudar a tua vida. Orgulhozinho próprio não vai mudar a sua vida. É enfrentar. Quando nós enfrentamos, Deus, Ele nos exalta. Se nós não tivéssemos perseverado 8 meses esperando uma resposta, 8 meses, quem sabe o que eu estou falando entende. Os sábios entendem o que eu falo. E nós perseveramos. E essas palavras aqui foi de quem? Foi de Davi. Essas palavras foi do rei Davi. Não tem homem que não padeceu, pessoal. Na família, no trono, no ministério, na amizade. Padeceu. E Deus, Ele conseguiu conservar Davi genuinamente puro até o final. Não foi o que foi pregado lá? Temos que nos conservar puro, pessoal. Santidade. Você tem que se santificar.
O pecado, ele é maravilhoso, como é o Fel que fala, né? Não é o Fel que falou? O Fel é maravilhoso, é muito gostoso o pecado. Mas nós temos que nos santificar. Porque nós podemos viver uma vida totalmente desgraçada por causa disso. E a gente acaba perdendo o quê? A visão. Você não vai querer mais ouvir ninguém. O pecado tem esse poder, você não sabia disso não? Ele não deixa você enxergar o sobrenatural. O pecado, ele não deixa a gente enxergar o só o natural. Só problema, só dificuldade. Só dificuldade. Mas quando você parte para cima, Deus, ele desperta o teu ser sobrenatural. Porque Deus, ele não julga o que você fez ou faz. Ele vai julgar você lá na frente. E hoje você pode estar por detrás das malhadas, mas amanhã você vai estar na frente do exército. Hoje você pode estar escondido por detrás das Kombi de várias casas. Ninguém sabe onde é. E ainda as luzes se apagam para dificultar. Mas um dia Deus, ele vai te exaltar. Aleluia. Amém, Jesus. Você não tem noção aonde você vai chegar. Glórias. O bom de quem está no altar ministrando enxerga o futuro. O bom de quem está no altar semeando enxerga o futuro. É por isso que nós somos provados, pessoal. Você vai ser provado. Vão arrancar as coisas de você. Vão tomar as coisas de você. Vão ignorar você. Vão desprezar você. Para ver se você é ouro ou palha. Se você for palha, você não aguenta. Você sempre vai ficar dando desculpa. Você sabia que eu sou um homem de decisão? Eu não gosto de ficar dando desculpa. Se é ouro, se é palha, é palha. O papo é reto e direto. Não dá, pessoal, nós não temos tempo para ficar vivendo uma maquiagem. Nós não temos tempo para fazer um teatro. Eu nunca gostei de fazer teatro. Sempre fui verdadeiro nas minhas decisões. É por isso que eu sempre sofri. Porque nas minhas decisões eu sou verdadeiro. Você tem que ser verdadeiro nas suas decisões. Você não tem que ficar olhando, ai, coitadinho, coitadinho nada. Não existe coitadinho. Ninguém passa pelos problemas porque é coitadinho. Ele passa pelo problema porque ele vai ser grande. Ele vai ser poderoso na terra. Amém. Você não está passando por um problema à toa. Só que muitas das vezes a gente fica olhando as circunstâncias. Eu estava falando com um jovem. A Bíblia diz que nós somos limitados pelos nossos próprios sentimentos, nossos apegos, nossos afetos. Ah, o pastor não me deu bom dia. Ah, o pastor chegou na reunião, não deu nem boa noite para nós. Vamos lá, pessoal. Você é muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que isso. Nós não podemos perder o boa noite e o bom dia de Deus, do Espírito Santo. Ele fala contigo todos os dias. E muitas das vezes a gente não ouve. Mas a gente quer ouvir a voz do homem. A gente quer ter um aperto de mão do homem. E às vezes Deus até endurece o homem para ver quem é você. Você sabia disso? A Bíblia diz que quando o povo estava saindo da libertação do Egito, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Você sabia que às vezes Deus endurece o coração das pessoas para você? Para que você não dependa das
Você tem que depender de Deus, pessoal. Nós temos que depender de Deus. E olha só o que diz aqui, lá em Hebreus 12, 6 e 11. Pode ler, por favor. Quem tiver fé para ler. Do 6 ao 11? Do 6 ao 11. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrige? 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Amém? Diz assim, vou ler lá do 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. É isso? E vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como filho? O que significa que nós não resistimos na luta contra o pecado até o sangue? Porque a gente não está sacrificando o máximo para não cometer o que está cometendo. Nós não estamos lutando o máximo para rejeitar aquilo que nos afasta de Deus. Deus, a Bíblia diz que Ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Você quer ser sábio? Quem quer ser sábio? Ninguém quer ser sábio, não? Quem quer ser sábio? Respeite, tema Deus, respeite as autoridades, não critique as autoridades. Você vai ser sábio. Porque quando nós criticamos uma autoridade, a unção que está naquela autoridade vem contra você. Davi, ele só cortou um pedacinho da camisa de Saul. Saul endemoniado, pessoal. Tinha capeta nele. Mas ele tinha o quê? A coroa ainda. Ele tinha a coroa. E o que aconteceu com Davi? Ele ficou sem paz. Eu toquei no ungido de Deus. Nós temos que ter muito cuidado, pessoal. Eu vi um relato que a pastora Rose vai lembrar em reunião fechada, reunião só da liderança. A mulher, ela pegou um câncer na língua porque ela falou do bispo, de um bispo. Você já viu aquela língua, aquele câncer na língua que a língua não consegue entrar para dentro da boca? A língua é pequenininha assim, ela ficou grandona, espumenta de pus. Eu nem sei se salvou. Se salvou, Rose? Não se salvou. Nós temos que ter muito cuidado, pessoal. A dor que muitas das vezes você está sentindo é porque você está se aproximando de quem não é para se aproximar. A dor que muitas das vezes eu estou sentindo é porque eu estou falando que não é para falar. Nós temos que ter cuidado, porque as más conversações... O que é bons costumes? Boa disciplina, boa educação. Você quando chegar, você tem que chegar com disciplina. Você tem que chegar humildezinho. Se você chegar soberbo, você é descartado. Quando eu e minha esposa chega diante das autoridades acima de mim, ó, sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. Senta aqui. Aí eu vou lá, sento. Eu não saio tomando decisão errada. E a autoridade, ó,
só te observando. E nós estamos conseguindo chegar perto da honra por causa das nossas atitudes. E ó, quando você estiver chegando perto da honra, ó, quietinho. Não se exponha. Deixa para quando você estiver lá, todo mundo vai ver. Aí a honra não tem como mais se esconder. Então esse é o problema, pessoal. Nós temos que ter cuidado. A dor é gerada por causa disso. Você lembra de Miriam? Miriam era a única profetisa que tinha na época. A Bíblia diz que só porque Moisés casou com a mulher cogita. É uma mulher escurinha, entendeu, pessoal? Uma mulher negra, né? Aí eles foram questionar Moisés. A Bíblia diz que quem ouviu? Deus desceu, meu amigo. Você imagine o Todo-Poderoso descendo para resolver. Eu quero falar com Miriam, Arão e Moisés. Por favor, vá pra tenda. Ah, meu amigo. O bicho pegou. Foram 7 dias de dor que Miriam passou. Você imagine você estar com o corpo coberto de lepra. Coberto de dor. Porque a lepra coça, não coça? A lepra causa infecção dentro do seu ser. E a Bíblia diz que Arão, ele morreu o quê? Nu, sem as vestes sacerdotais, envergonhado. Então nós temos que ter muito cuidado, pessoal. Porque a dor que muitas das vezes vem sobre nós é por falta de respeito que nós estamos praticando. Você tem que saber como você chega. Amém? Eu sempre ensino vocês desde o princípio. Respeito, educação. A educação vem da onde? De casa, mas também vem através do pastor Ivanildo. Amém? Eu posso ser bruto, eu posso ser para frente, mas nós precisamos ter, pessoal. E eu aprendi tudo isso com o Espírito Santo e com a minha esposa. É por isso que nós temos que respeitar as nossas esposas. Porque elas são a menina dos olhos de Deus. Amém? Aí diz aí no Hebreus, estou agora no 5. E vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como filho. Você está sendo o quê? Exortado como um filho. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ela. Você vê, às vezes a pessoa, quando ela é repreendida, ela faz o quê? Foge. Porque ela não quer o quê? Ouvir. E eu já vi aqui no meio de nós aqui, algumas pessoas, elas não querem ouvir o quê? A repreensão. Aí elas fazem o quê? Foge. Você não tem que fugir, meu amigo. Você não tem que fugir. Você tem que ouvir e manter. E mudar. Porque se a gente não mudar, a dor sempre vai nos alcançar. Mais uma aí é pastor Ivanildo, tá? Pode anotar lá. Então, você precisa entender isto. Aí diz assim, ó. Porque o Senhor corrige o que ama. A quem ama e castiga todos os filhos que aceita. Se ele está te castigando é porque ele te aceita. Se ele está te moendo é porque ele te aceita. Amém? Amém. E para a disciplina que vocês
perseveram. Deus os trata como filho. E qual é o filho a quem o pai não quer corrigir? Mas se este se correção da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardo e não filho. Além disso, tínhamos o nosso pai humano que nos corrigia e nós os respeitamos. Respeita não, para ver se o tapa no meio dos cornos não rola. Não é? Não era assim antigamente? Não é, Rose? Quando a gente desrespeitar, a Rose falou pra mim, posso falar, Rose? Que ela só precisava se meter. Se meter assim, ó. A mãe tava conversando com os mais velhos, ela só chegava pra ouvir. Era uma mãozada no pé da orelha. Antigamente podia, né, pessoal? Hoje a lei é mais complicada. Era uma mãozada no pé. Tá fazendo o que aqui? Escutando conversa demais? Velho, se o pai físico corrige, imagine o pai espiritual, meu amigo. Hã? Se o pai físico nos corrige, minha mãe era um terror, né? Minha mãe era... Meu Deus, eu venci ela, tá? Eu venci a minha mãe, para a honra e glória do Senhor Jesus. E ela ficou chateada, ela falou, você ensinou ele. Ela falou, ó, hoje me confessou hoje. Você ensinou ele, agora ele nem liga mais pra quando eu estou irritando ele. Quando eu estou irritando ele, ele fica calado. Quando eu estou querendo que ele discuta comigo, ele fica calado. Eu aprendi. E olha, é muito bom. A maior sabedoria está no silêncio. A maior sabedoria é você só ouvir. Amém? Aí diz mais assim. Terminou, né? É até o 16? É até o 11, né? Espiritual. Será que então não nos sujeitamos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Olha só, quer viver? Quer viver? Se sujeita a quem? A Deus. Se você não se sujeitar a Deus, você não vive. A Bíblia diz que a filha de Jairo, ela foi o quê? Salva. E passou a viver. Você está vendo porque muitas das vezes você não vive uma vida sentimental feliz, uma vida espiritual feliz, uma vida financeira feliz, uma vida em sociedade feliz? Porque muitas das vezes a gente quebramos princípios que não se pode o quê? Quebrar. Você vê, a Bíblia diz, se eu desobedeço meu pai e minha mãe, os meus anos, ele faz o quê? Diminui. Você vê muitos jovens morrendo com 15 anos, com 14 anos, com 12 anos. E é assustador, né? Aí só os anciões que estão ficando aí, ó. Eu com 50 anos, Rose com quase 40 anos. 47. Então, nós precisamos nos sujeitar à direção de Deus. Quem está entendendo? Amém? Só precisa disso, pessoal. Eu estava passando por um problema no início do meu ministério, como um obreiro. E como obreiro não, era só evangelista, né? Só evangelista. Aí o pastor, ele falava assim, você tem que mudar, você tem que mudar. Gente, mudar em quê? Jejuava, era fiel, ia à igreja todos os dias, casado, leal à esposa. Não tinha nada para mudar, pessoal. Não tinha nada para mudar. Aí eu tive que consultar a Deus. Aí eu perguntei para Deus. E você sabe o que foi que eu entendi? Eu só precisava reconhecer que precisava mudar. Não é mudar, é só reconhecer que precisava mudar.
mudar, não era mudar. Então não tinha nada para o quê? Para mudar. Era só reconhecer que precisava mudar. Humildade, respeito, disciplina. E foi aí que as coisas começou o quê? Foi começar a evoluir, pessoal. Fui começando a evoluir, fui entendendo mais, fui crescendo mais. Aí foi colocado um exército já na mão da gente para tomar conta. A Aline sabe que a Aline estava lá, fazia parte. E foi crescendo. Fomos sendo perseguidos porque nós fomos crescendo. Fomos sendo perseguidos porque estávamos fazendo a diferença. Fomos sendo perseguidos porque outras coisas mais a gente... E foi indo, e chegamos aqui. Chegamos aqui. Então o segredo está na obediência, disciplina. Muito mais a de Deus. Se a dos seus pais você, se tua mãe e teu pai falam assim, faz assim, tu faz? Quem faz? E quando Deus fala? Deus já falou e você está o quê? Resistindo. Deus já falou o que você tem que fazer. Você está resistindo por orgulho. Deus já falou, faz isso. E você resiste. Deus falou, faz isso. Deus já deu a ordem. E você, eu sou. Você não é nada. Eu não sou nada. Aleluia. Você não é nada. Eu também não sou nada. Nós estamos servindo. Deus já falou o que você tem que fazer. Meu Deus. E aí você tá... Olha, eu queria fazer algo. Eu sabia que era errado. Olha só como é que funciona a mente humana e maligna. Eu sabia que era errado. Eu já sabia desde o princípio. Mas eu queria o quê? Uma base para fazer aquilo. E eu fui aonde? Na Bíblia. E procura de lá, procura de cá, procura de lá, procura de cá. Não tinha. Aí eu fui aonde? Na rede. Nas direções que a rede dá. E lá eu achei. Eu achei um respaldo para eu fazer o que eu queria fazer de errado. E sabe o que aconteceu? Eu me lasquei. Quebrou a cara. Então, não adianta você querer arrumar um respaldo para pecar. Você está errado, acabou PT. Não é o PT lá do Lula, não. É PT saudações. Está errado. Eu tenho que obedecer. Não tem essa, meu amigo. Você só vai para frente mediante a obediência. Você só vai para frente mediante a disciplina. Quanto tempo Deus levou para nos disciplinar, não é verdade? Tá aí, Thaís, Aline, Inácio. Quando eu encontrei Thaís era toda marrentona. Botava aquelas toucas de ninja dela, né? Parecia aquelas do Paraguai. Aí eu passava, não me dava nem confiança. Eu estava ainda como um diácono, né? E olha, não dava nem confiança, pessoal. Falei, ué, é assim mesmo? Trabalhando na política lá no lote 15, a gente passava, dava nem confiança. O tempo foi passando, a disciplina foi sendo mais braba. E as lágrimas desceu e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, 4 anos de trabalho que está valendo a pena. Glória a Deus, aleluia a Deus. Aline também, olha, não foi, Aline? Se a gente chegar, ela for tocar lá naqueles assuntos, dá até para chorar, né? E hoje a mente vai se transformando. Você sabe qual é a melhor maneira da gente ser disciplinado? É quando nós estamos só. É quando você perde aquilo que você era direito de ter. Você quer saber? Perca para ver. Aí você vai querer dar valor.
Quantos que perderam e hoje não podem? Você acha que o diabo... Eu não digo Lúcifer, porque Lúcifer mantém a postura. Mas os outros demônios não se arrependem de ter ouvido ele? Quantos não manifestou aí dizendo, eu me arrependo. Olha, se eu tivesse a oportunidade que eles têm, eu daria a minha vida por isso. Você sabe por causa de que ele não pode ter mais oportunidade? Porque ele pecou na eternidade. Nós pecamos no material, no humano. Então nós temos direito de perdão. Ele não tem mais. E ele vai fazer de tudo para roubar o seu direito. O invejoso faz de tudo para ter o que você tem. É feliz? Ele quer a tua felicidade. Tem unção? Ele quer a tua unção. Tem diálogo com as pessoas? Ele quer. Pessoal. Tem uma camisa legal? Ele compra uma idêntica. Não é errado você copiar ninguém, tá? A Bíblia diz que nós temos que ser imitadores. Como Paulo era de Cristo. Mas limites. Você tem que ter o quê? Limite. Não é porque o pastor não tem dente na frente que você vai arrancar os dentes da frente também só para não ter, né? Né? Não é porque o pastor ele gosta de usar um bonezinho que você também vai querer usar, né? Você tem que ser autêntico e real. Você tem que ser você. Gostei da tua atitude lá na vigília, meu filho. Deus falou contigo, não falou? Viu? Precisou eu falar? Quando o Espírito Santo fala... Aleluia. Eu apoiei, não apoiei? Eu apoiei nada, meu filho. E assim Deus foi lá e falou com ele. E ele tomou atitude. Thaís foi abençoada na vigília, né? Isso aí, minha filha. Mantenha o que você tem agora. Para ninguém tirar. Nós não podemos perder a oportunidade, pessoal. A oportunidade, ela nunca diz que vai vir. Eu nunca imaginava que sexta-feira eu ia ser abençoado. Eu nunca imaginava. E quando eu cheguei tive uma surpresa, né? Sem internet na rua, olha só. Sem internet na rua você tá morto, né? E pediu o chip da Rosa, disse que tava com chip, falou que botou internet, não tinha nada. Olha. E quando eu cheguei tive notícias boas. Então você precisa saber o que você quer. Você não tem que vir para a igreja para me agradar. Não. Você tem que vir para a igreja para servir. Mandei para você de madrugada, não foi uma mensagem? Nós temos que ser um evangelista e fazer a obra. Glória a Deus. Nós temos que ser um evangelista e fazer a obra. A gente não para. Desde o dia que nós fomos chamados, a gente não para. São 31 anos, vai fazer agora em abril, já passou abril? Já. Passou, né? Estamos quase chegando em setembro. Então eu já fiz já 31 anos. 31 anos. Vou fazer 32 anos na caminhada. Nunca desviei nem para a direita e nem para a esquerda. Sempre respeitei a autoridade, sempre fui leal aos meus gestores. Nenhum pode dizer que eu não fui. Sempre fui leal a tudo e a Deus. Tenho os meus defeitos. Amém? Amém. Para finalizar, vou ler mais um capítulo aqui, ó. O número 4. 2 Coríntios 9, 12 e 9. Não fuja do seu compromisso. Não fuja da sua responsabilidade. 2 Coríntios 12, 9 ao 10. Pode ler, por favor. 2
E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque Viu? quando estou fraco, então sou forte. Viu? Aleluia. Paulo estava querendo o quê? Evoluir. Aí a Bíblia diz que o quê? Um mensageiro de Satanás feriu Paulo. Porque ele estava querendo se orgulhar, porque ele viu coisas inefáveis, muito maravilhosas. Nós temos que ter muito cuidado para não ter o orgulho da santidade, para a gente não achar que nós somos santo demais, para nós não acharmos que somos melhores do que os demais. Amém? Amém. Você tem que se policiar nisto. Se você tem um QI maior do que os outros, respeitamos. Mas você tem que o quê? Respeitar direção. Você tem que respeitar disciplina. Paulo, ele reclamou com Deus. E Deus falou para ele o quê? A minha graça te basta. A minha graça te basta. E ele conseguiu vencer. Você tem que vencer o que está aqui, ó. É mágoa? Tem que vencer, pessoal. É ódio? Tem que vencer. É rejeição? Tem que vencer. É depressão? Tem que vencer. Tudo começa aqui e se cair aqui, tudo começa onde? Por um pensamento. Caiu no coração, já era, porque o coração vai fazer você pensar errado. E hoje o Espírito Santo, ele quer tirar essa dor de você. Hoje ele quer tirar essa dor que está te confundindo. Essa dor que não está deixando você dormir. Essa dor que não está deixando você ter paz. Você tem que ser humilde para reconhecer que precisa de ajuda, pessoal. Você tem que ser humilde para reconhecer que sozinho não vai conseguir. Ninguém consegue sozinho. Ninguém consegue sozinho. Nem o Senhor Jesus trabalhou só. No Getsemane, ele precisou que os discípulos estivessem com ele. E era para orar, né? Mas eles não oraram. A Bíblia diz que mesmo ele carregando a cruz, apareceu um e o ajudou o quê? A carregar a cruz. Nós temos que carregar o fardo um dos outros. Você não tem que jogar o fardo seu na ninguém. Nós temos que ajudar a carregar. Como é que eu ajudo a carregar o teu fardo? Te ouvindo. Mas agora não adianta eu te ouvir e você não me ouvir. Não adianta. Não adianta. Não adianta, pessoal. Eu tenho que te ouvir e você tem que me ouvir. O próprio Senhor Jesus, ele falou o quê? Crê em Deus, mas crê em mim também. Amém? Até aqui o Espírito Santo, ele me usou. Quase 1 hora. Amém? Eu tenho certeza que essa mensagem, ela vai libertar muita gente. Pastora Rose, tá podendo falar já? Pastora Rose vai assumir. Deus abençoe a todos.